Então, Thiago, tudo bem? Para começar nossa entrevista aqui, a gente vai começar te perguntando necessariamente sobre o impacto da tua pós-graduação, né? Então, considerando ela, assim, que já está finalizada, né, nesses processos finais, qual a tua opinião hoje sobre o peso da pós-graduação no teu atual trabalho? Alguma coisa foi agregado? O que que mudou com agora a experiência de pós, né, de mestrado, doutorado? Alguma influência no trabalho, né? Dessa pós-graduação em ciências sociais. Cara, em relação à pós, assim, diretamente não tem tantas conexões assim com o meu trabalho. Mas indiretamente sempre se tem algo, né? Que, que tu aprende no processo de pesquisa, tu acaba fazendo, acaba sendo para a vida e para esse trabalho. Tem algumas coisas que, enfim, diretamente ele se relaciona. Quando tu vai fazer, por exemplo, como é que eu vou explicar? Eu fiz o plano decenal das pessoas com deficiência. Não só a formatação, mas toda uma lógica desse trabalho que não foi estritamente acadêmico. Um plano decenal não tem exatamente o mesmo formato que uma dissertação, uma tese, mas indiretamente nisso ele ajudou, né? Ter tanto desde a graduação como o mestrado e doutorado. Mas diretamente, assim, eu não vejo tanta relação. Claro que tem no conhecimento, sim, de todas as matérias, e mesmo a tese não sendo específica com o que eu trabalho, então indiretamente tem muitas coisas, mas diretamente não teria, assim, um ponto específico que colaborou para o trabalho. E Thiago, sobre o currículo atual do curso, o que que tu pensa a respeito, como tu te posiciona quando o assunto é o mercado de trabalho, né? Em relação ao curso e mercado, assim, tu acha que o nosso curso ainda se fecha muito na própria bolha e não acaba olhando para os interesses, para as expectativas dos alunos que não querem seguir na pós, que não querem um mestrado, que não querem um doutorado? E sim voltar suas forças para o mercado de trabalho, né? Como tu acha que é essa relação hoje do curso, do currículo do curso e mercado de trabalho de forma estrita, assim, né? Não envolvendo a carreira acadêmica e a pós necessariamente. Quanto ao curso e ao cronograma, cara, eu já tive mil versões sobre isso. O meu ponto é um pouco divergente, até da maioria dos que eu vejo, assim, de colegas, até de trabalho, mas que eu acho o cronograma ok. Eu vou dizer o meu ponto de elogio e de crítica, né? Porque, enfim, acho que não tem críticas a quanto que teoricamente tu consegue sair bem alinhado do curso, né? Acho que esse é o, esse é o contrário, talvez o alvo dos críticos seja isso, que tu saia só sob esse ponto de vista bem, né? Quanto a outras coisas, assim, pro mercado, é analisar que o próprio mercado enxerga muito mal, assim, sociais. E não é só meramente por causa do curso não ter determinados matérias ou disciplinas, porque as disciplinas de humanas no geral são bem descriminalizadas. Nós temos, por exemplo, o caso, né, eu sempre cito, do serviço social, que tem bem mais concursos, bem mais empregos que as ciências sociais, mas ainda assim é bem estigmatizado. E o curso de serviço social é um curso, ao menos aqui nas federais, é um curso bem com algumas pontuações bem teóricas e bem como que eu vou, bem radicais, assim, considerado um curso que vem mudando um pouco, mas tradicionalmente marxista, né? Então, um viés bem marxista. Então, hum, vem todo, tem toda uma tradição mais antiga também de mercado de trabalho. E outro exemplo, por exemplo, que a gente poderia ver ainda nas ciências humanas seria o curso de Relações Internacionais, né? Que também tem um mercado
é relativamente melhor em questão de no mercado privado, em concursos, eu diria que não. E por ter um prestígio dos alunos, ser um curso mais requisitado, ainda consegue alguns postos de trabalho. E esses cursos, eles, entre aspas, não têm disciplinas específicas, ao menos. Se a gente for ver aqui na URGS, né, para o mercado. Mas aí eu volto com a minha crítica, né? Acho que o ponto do curso, assim, que eu vejo até que está se abrindo, mas que poderia se abrir mais, é de ter mais disponibilidades de disciplinas de, ou, por exemplo, tu faz ali ciências sociais e tem algumas temidas cadeiras, mas com mais de estatística, mas assim, isso não te libera para fazer outras cadeiras, por exemplo, né? Tem muito trabalho que pede ciências sociais e pede programação, por exemplo. Ao menos no meu tempo ali de graduação e nem agora, né? Não consigo ver assim que fiz a cadeira de estatística, eu fiz uma outra e vou conseguir adentrar até o básico assim, de programação. Tem que tá iniciando esse processo, né? Pesquisa quant, dependendo. Tem umas cadeiras aí com alguns professores que já tá se iniciando esse processo, mas hoje tu não consegue isso. Então, talvez disciplinas até na administração, alguma coisa assim, é mais difícil isso. Trazer isso para o curso, ter como obrigatório, também não sei. Que vai também na formação dos professores, não. Os nossos professores, fora algumas exceções, que comparado nacionalmente não estaria tão ruim, não tem também esse domínio, né? De algumas coisas como a tecnologia ou outras áreas para o mercado. Então, eu digo que no que eles propõem está ok, enquanto a abertura assim, para o mercado tem que ver também muito essa questão do mercado, como ele está posicionado, né? Que tem o preconceito com as ciências sociais, mas eu diria que o mais agravante de tudo isso, na minha visão, é não ter a possibilidade de alguns ajustes finos, assim, de ter essa questão de talvez a programação, que sim, tem até colegas, né, que foram para esse lado, óbvio com o domínio da programação, mas também com a base de ciências sociais, e isso foi um diferencial, e essa questão de algum prestígio, né, do curso em si, mas isso aí é uma visão do mercado, e eu não sei, tenho minhas dúvidas se modificando a estrutura do curso, isso surtiria grandes efeitos. Mas para continuar a resposta, eu ainda diria que sim. Esse que seria o ponto de crítica. Ele se fecha na própria bolha. Porque os outros cursos, por exemplo, eu citei aqui Relações Internacionais. O de Relações Internacionais ele consegue fazer as nossas disciplinas, sim, porque tem muito a ver, mas no nosso caso também tem a ver com eles conseguem, nós não conseguimos fazer algumas disciplinas, seja da economia ou até das RI. Quando eu falo não consigo, que não é burocraticamente mais difícil esse trabalho. Então, nesse sentido, sim, se fecha muito. Até, por exemplo, eu fiz disciplinas da história, né? Por questões de gosto mesmo. E fora a, como é que é, a história do Brasil 4 e a contemporânea, eu tive que meio que ralar para fazer umas outras, né? Então, aí eu confesso que eu não sei como é que é a questão da burocracia, né? Mas nesse quesito, por exemplo, no próprio FCH, o curso de políticas públicas é muito mais aberto, que o nosso consegue fazer outras disciplinas mais que em outros cursos, né? Mais que nas ciências sociais. Mas de resto é aquilo que eu falei, né? Tem tudo a ver com a lógica do mercado em si. Está muito fechado para o curso, para as humanas em geral. E mesmo para quem é da área da saúde, como serviço social, que já tem um histórico muito maior em relação a isso, ainda tem diversos preconceitos. Tiago, agora sobre a possível criação de um mestrado profissional.
dentro das ciências sociais hoje na universidade poderia gerar algum reflexo na evasão do curso? Qual a tua opinião a respeito? Tu acha que teria possibilidade? Quais seriam os empecilhos aí? Se seria uma boa alternativa para tentar segurar a galera no curso hoje? Sobre o mestrado profissional, o depende, porque, como é que eu vou dizer? Teria muito que ver a efetividade. Por exemplo, se tivesse mestrado profissional e o pessoal visse que os alunos da turma do mestrado profissional estão realmente conseguindo empregos, né? Isso até onde eu sei, não sei que tivesse parcerias prévias, enfim, não sei como é que seria isso. E esses alunos conseguissem empregos e fosse algo minimamente recorrente, assim, aí realmente, né? Seria, ó, tá tendo um mestrado profissional e, sei lá, tem 90% dos alunos que saem ou mais estão empregados, ó, realmente, isso aí atrairia, incentivaria os alunos a continuarem no curso e a fazer esse mestrado profissional. Mas se fosse meramente algo, um mestrado que com ainda menor rigor acadêmico, que um estricto senso, e ainda não te colocasse no mercado, seria algo ainda pior, né, no sentido. Então, confesso que não sei responder muito bem essa pergunta, porque de antemão eu não sei se esse mestrado profissional seria algo que mercadologicamente, por tudo que eu falei antes, te saltaria, assim, te colocaria à frente no mercado de trabalho. Então, essa questão eu deixo meio em aberto, porque eu não sei locais que tem esse mestrado profissional e a efetividade, esse profissional empregatício disso que, enfim, aí teria que ver, né, teria que pesquisar sobre isso para ver. Agora, se tem dados positivos de lugares que fizeram, de outras universidades que fizeram e deu uma grande taxa de aprovação, aí vale. Eu acho que também, se comprovando a eficácia, acho que também seria um bom modelo para copiar, mas como eu falei, tenho minhas dúvidas. E no trabalho atual, as ciências sociais hoje te influencia de alguma forma? De alguma forma diferente, talvez, de um tempo para cá, da última entrevista que tu fez com outra colega, alguma coisa mudou? Tua concepção hoje em relação ao curso-trabalho atual, o que teve de diferente? Quais coisas tu acha que mudou para positivo, né? Coisas que também regrediram. O que tu acha hoje sobre isso? Não, baseando ainda, pensando tanto um pouco que eu falei na última entrevista com agora, ah, o mais ou menos que eu lembro que eu falei, e que eu sempre saliento isso, né, em todos os lugares, que é o curso de Ciências Sociais, é um curso muito bom, que ele te prepara para diversas pontuações da vida. Então, mesmo tu sabe muito bem onde está inserido. Isso pode como eu, te posicionar muito bem nessa questão de, principalmente eu que estou num órgão de Estado, então sabe muito bem essa inserção de determinadas políticas e dessas realizações. Então, nesse quesito, por mais críticas que eu tenha, as ciências sociais te coloca à frente até de outros participantes, de outros, do geral, de galera que não tem curso ou que não tem alguma visão mais prática do governo, das suas relações. Porque isso não é um pré-requisito, mas é bom tu saber como tá dentro do serviço público. Agora, de quesito prático, assim, tipo, as ciências sociais me ajuda a fazer o trabalho X, ou Y no dia a dia. Como eu falei, indiretamente sempre tem influência, mas diretamente eu não conseguiria dizer assim, ah, não, eu faço isso e eu faço dessa forma graças ao, ao curso de Ciências Sociais, ou ao meu mestrado, ou tal coisa.
eu diria que aí não, não compete. Mas aí, repito, aí não é uma crítica ao curso, sim ao local de trabalho. Então, nesse quesito, não. Porque tem outros locais mesmo no estado, tipo, vou dar um exemplo aqui, né? A Secretaria de Cultura, por exemplo. Tem uma amiga que passou agora. Tô fazendo uma digressão para não ficar tão crítico a ponto, porque e aí eu vou pontuar. Vou fazer, tô balizando no sentido assim, né? De que o local de trabalho, quando ele é disfuncional, não, não adianta. Por exemplo, na minha secretária, na nossa secretaria ali, mesmo as outras funções, como assistente social, outras, o pessoal acaba não fazendo literalmente, né, que foi programado. Mas vou dar um exemplo de gente que passou agora no concurso e teve chamadas de sociólogos, antropólogos, e estão trabalhando, inclusive fazendo trabalho de campo. Enfim, vendo questões de terra do Estado, trabalho com indígenas. Então, no meu caso não se aplica tanto, mas estou falando esses outros casos, assim, para citar que mesmo no Estado tem esses locais que são específicos para aquilo que a gente aprendeu no curso. Então, mas nas minhas tarefas que eu faço hoje, não tem nada direto, assim, ah, não, isso eu vi em tal cadeira e agora eu tô fazendo aqui. Não, dessa forma não. Agora, Tiago, sobre possíveis áreas de conhecimento que podem complementar ou potencializar a nossa formação enquanto cientista social. Tu acha que a tecnologia hoje ela é a nossa grande possível amiga nisso? Quando se fala até em mercado de trabalho, assim, nos dias de hoje, com data science, com big data, com linguagens de programação que envolvem outras variáveis, tu acha que seria essa a nossa grande amiga hoje para o mercado de trabalho? A ciência de dados, a tecnologia em geral, a pesquisa quantitativa? O que que tu acha sobre isso? Acho sim, acho que seria e não seria como é. Tanto que já tem. Nós vemos aí de vez em quando algumas vagas para sociólogos pedir, ou ciências sociais em geral, pedindo uma formação também conjunta com alguma linguagem de programação, enfim, conhecimentos nessa área. Eu já fui, né, da área da informática, e diria que casa muito bem essa combinação, porque nós temos a vantagem que o pessoal das exatas costuma não ter, que é fazer uma análise qualitativa muito melhor dessas questões, dependendo do que tu vai trabalhar nessa área da tecnologia. Então, aí, se nós temos a formação conjunta, nós saímos muito na frente, né? Então, isso é um ponto que eu ainda relaciono com a questão anterior, que seria interessante ter uma junção, uma possibilidade disso para os estudantes de ciências sociais. Então, nesse caso, concordo que seria algo, seria como, não seria como é, já está se mostrando, uma, uma boa junção dessas áreas de conhecimento. Tiago, na entrevista anterior que tu fez, tu mencionou que no Brasil hoje o trabalho para o cientista social é difícil, né? Encontra dificuldades aqui no mercado e tal. Mas tu acha que em outro país isso é diferente? E se a resposta for sim, por que tu acha que há essa diferença no Brasil hoje? Será que é a falta de legitimação da categoria, né? Uma falta de valorização? Qual a tua opinião sobre isso hoje, né? O mercado de trabalho para o sentido social no Brasil e se tem alguma diferença em alguns lugares que tu saiba, né? Eu não tô tão ligado assim como que é o mercado fora, assim, tão ligado. Eu sei que, por exemplo, o país, nos Estados Unidos, consegue, o sociólogo, por exemplo, ele trabalha muito com dados,
brutos, né? Então ele, ele tem uma formação mais quantitativa, assim, ele consegue se encaixar melhor em outras áreas, mas eu não saberia dizer, assim, com exatidão para te informar. É só um achismo que em alguns lugares é melhor, porque, e aí eu cito o porquê, que para mim esse é o ponto central. Porque aqui, pelo menos nós onde estamos inseridos, nós, aqui ao longo da entrevista eu falei da questão teórica do curso, da prática com relação ao meu trabalho, mas o sentido social a gente pode se formar e não conseguir nem dar aula. E não é por incapacidade nossa, é porque não abre muitos concursos e não abre, inclusive, para temporário. Então, tu pode se formar em sociologia e mesmo, conseguiu dar aula, mas aí tu vai dar aula de geografia, história, e todas as humanas no geral, na prática. Então, isso sim, eu, aí eu também não tenho tantos dados, mas não consigo imaginar que em outros países seja dessa forma que tenham sociologia como obrigatório. Sim, no nosso caso ainda teve um vai e vem, né, da desobrigação, a questão das trilhas, o novo ensino médio, teve tudo isso no caminho. Mas mesmo quando estava a sociologia como obrigatório, que era um fato recente ainda, a sociologia era uma das, se não a mais, a disciplina que mais tinha gente de outros cursos lecionando. Então esse, para mim, o ponto como diferencial de outros países, que mesmo para a questão específica acadêmica, no caso do ensino básico, nós temos dificuldade. E não por não culpa nossa, em sim da legislação, da forma como é feito, enfim, os concursos, os chamamentos. Então, só complementando a resposta, um cientista social, mesmo quando ele não está trabalhando especificamente na área, não falei especificamente porque indiretamente o curso nos ajuda, não vai, ninguém vai poder dizer assim que só perdeu tempo no curso de Ciências Sociais, porque indiretamente ele vai ajudar em diversos âmbitos. E então, fora os trabalhos tradicionais, como tu citou, seja academia ou alguma organização, um partido, um movimento social, enfim, eu entendo que esse caráter reflexivo do curso, porque qualquer atividade que tu vai fazer vai ter, direto ou indiretamente, uma relação política. Esse entendimento que o curso nos dá pode colocar, assim, esse entendimento através de um caráter reflexivo, te coloca muito bem socialmente, vamos dizer assim. Então, eu diria que fugindo dos aspectos tradicionais, isso que tem, que é o ponto positivo do curso, que tu consegue levar para os diversos âmbitos profissionais e até extraprofissionais. Então, Tiago, mais sobre a tua trajetória enquanto trabalhador e estudante, a gente queria saber, nos lugares que você trabalhou antes de entrar no concurso, né? Quais foram esses lugares, quantos foram, e se durante essa trajetória, essas oportunidades, as ciências sociais já causou algum impacto nesses trabalhos anteriores que tu teve, né? Como é que foi isso? Cara, eu vou saber de cor aqui, teria que botar no papel ou quantos foram certinho, mas vou tentar fazer cronologicamente, assim. Eu trabalhei, enfim, quando tinha 14 para 15 anos ali. Na verdade, com 14 eu comecei o curso e com 15 comecei a trabalhar. Eu, enfim, fiz o curso de jovem aprendiz e trampei um tempo na empresa. Aí, enfim, trampei com isso depois, novamente. E trampei também com telemarketing um tempo. Depois eu fui para a área da TI. Trampei, tipo, trabalhei como técnico de informática. E daí, quando eu passei para a URGS, eu, enfim, tive bolsas, né? Aí, tanto de
pesquisa administrativa, na TI mesmo. E depois fui mestrado, doutorado, que não fui, tipo, como é que eu vou falar? Não foi integral, né? Porque eu fui pegar a bolsa no final do mestrado. Eu trabalhei também um tempo no mestrado. E no doutorado, desde o início, eu já estava com bolsa, mas daí eu saí pra, pra ir pro concurso. Então, eu dei, sei lá, não sei dizer quantos, assim, trabalhos foram ao todo. Mas sempre tive a jornada de sempre estar trabalhando, assim, mas sempre, como é que eu vou dizer? Muitos trabalhos, como falei, jovem aprendiz, estágios ou outros trabalhos não tão oficiais, assim, no sentido de assinar carteira. E passei pelas mais diversas áreas, né? Desde a TI, mais administrativo, pesquisa, até chegar no onde eu tô agora no concurso. Mas não, até poderia parar e pensar, assim, mas não sei dizer quantas empresas ao certo. Em relação às sociais, cara, porque tem meio que um corte aí, né, da influências sociais, porque antes eu trabalhava em outras áreas. Tá certo que no curso eu cheguei a trabalhar em outras áreas durante, mas até eu ingressar no curso, eu não, enfim, não tinha, não teve uma influência, né? Porque teve meio que um gap, eu não entrei nas ciências sociais, assim, logo depois do ensino médio, né? Então, tem que ressaltar isso também. Então, eu não fiz ensino médio e entrei nas sociais, não. Tive um tempo que eu, enfim, fiz curso técnico, fiz outras paradas aí, né? Então, e trabalhei também nesse meio tempo. Então, por isso também teve esse gap. Mas desde que eu entrei nas sociais, aí, e eu pensava, obviamente, trabalhar com as ciências sociais. Daí eu tinha outros trabalhos, tipo bolsas, coisas assim. Mas depois que já formado, o trabalho mais oficial foi esse mesmo do concurso, né? Porque era sempre visando algo na área. Sabe? Desde que eu me formei, estava sempre visando trabalhar com algo relacionado às ciências sociais, algum concurso, alguma outra coisa. Então, essa a influência foi buscar esse algo, no caso. Porque antes não tinha, não tinha influência, porque, enfim, não estava no curso, de durante e depois que foi ter essa influência. E, Thiago, para finalizar, eu vou te perguntar de forma mais geral, como tu acha que as ciências sociais hoje pode contribuir, de forma geral ou não, à sociedade, considerando também academia, movimentos sociais, mas a gente quer saber para além desses movimentos que a gente já conhece, né, que a gente já sabe da consolidação das ciências sociais nesses âmbitos. A gente quer saber o que que tu pensa das ciências sociais, seu impacto ou seus impactos em outros lugares, né, em outros âmbitos assim. Não, o que eu vejo de mais importante nas ciências sociais é o caráter reflexivo. Tu consegue, em qualquer ambiente, pontuar essa questão. Tiago, gostaria de agradecer a tua participação, tua disponibilidade e a tua recepção ao nosso grupo, aos colegas. Foi muito bom ter essa conversa contigo, esse esclarecimento de quem já trabalha na área há algum tempo, de quem é formado, de quem tem a pós-graduação, de quem teve também outra trajetória além das ciências sociais, que tem uma visão mais ampla sobre tudo isso que envolve o mercado de trabalho, o jovem, a academia e seus limites, né? As jornadas dos jovens hoje no trabalho, na universidade e dos dois ao mesmo tempo, às vezes. Obrigado pela atenção, pelas respostas, pelo carinho e abraço. Valeu.